Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo, que começa já com uma notícia muito fresca de agora a pouco. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu agora à tarde aos questionamentos do ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre suposto descumprimento de medidas cautelares. Os advogados de Bolsonaro refutaram qualquer violação das restrições e pediram que Moraes esclareça os exatos termos da proibição de uso de mídias sociais para que não haja qualquer equívoco. E os advogados do presidente, do ex-presidente, também ressaltaram que Bolsonaro não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento apontado nos embargos, em sinal de respeito absoluto ao Supremo Tribunal Federal. Bom, o ex-presidente Bolsonaro adota então esse comportamento de cautela e de respeito ao STF, mas chama atenção hoje uma manifestação de um ex-ministro, um ex-presidente do STF. Para esse ex-ministro, o comportamento de Alexandre de Moraes é um caso para estudo de psicanálise. Quem disse isso não foi um adversário político, como eu disse, nem aqui do Brasil, nem dos Estados Unidos, mas um ex-colega de STF, o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Em entrevista, Mello condenou de maneira veemente o que ele chamou de extravagância na maior corte do país, reclamou do espírito de corpo dos ministros e disse que o STF sofre hoje um enorme desgaste. Segundo ele, as decisões do ministro Alexandre de Moraes são incompreensíveis num Estado democrático de direito e serão cobradas pela história. Bom, começamos a última análise, como sempre nos últimos dias, sempre com temas polêmicos, quentes, controversos e com a temperatura elevada no país. Tudo bem, Guilherme Kilter? Bem-vindo. É isso aí, Tosi, sempre focando alguma coisa nova, né? Tudo bem também, boa noite para você e a todos os meus colegas aí. Deixa eu fazer saudação especial hoje ao nosso convidado, José Eustáquio, que é pesquisador do IPEA e hoje participa pela primeira vez aqui no Última Análise. Tudo bem, Eustáquio? Bem-vindo. Tudo bem, viu, Marcos? A gente conversa muito, discutindo de dados. É um prazer estar aí participando do seu programa e contribuindo aí com o debate. O Eustáquio vai ajudar a fazer algumas análises econômicas aí das sanções, das tarifas que estão a caminho. Precisamos. Também com a gente a Júlia Luci, a nossa cientista política. Tudo bem, Júlia? Bem-vinda. Tudo certo? Tudo bem, tudo bem. Boa noite a todos. Vamos lá. E André Marcília, bom estar com você de novo, Marcília. Seja bem-vindo. Tudo bem, Tosi? Cumprimento a você, a todos os meus colegas aqui de bancada e a toda a audiência. Boa noite. Bom, a gente começa repercutindo esse posicionamento do presidente Bolsonaro e dos advogados dele, não é? Dizendo que terão toda a cautela, que o presidente quer esclarecimento, afinal, o que ele pode e o que ele não pode dizer. Nós chegamos num momento no país em que as pessoas não sabem mais, Marcília, o que eu posso falar, o que você, Kilter, pode falar, o que a Júlia Luci pode dizer. Ficou tudo, como a gente disse ontem, uma geleia, né, Marcília? E é incrível que o presidente tenha que interpelar, depois de o Moraes ter feito aquela nota de esclarecimento do que ele queria dizer, um ofício. Aquele ofício não esclareceu nada, confundiu mais as coisas, e hoje já grandes jornais falam que há fortes indícios de censura prévia nesta altura do campeonato, Marcília. Pois é. Olha, os jornais, a imprensa em geral é que nem marido traído, é o último a saber da censura no país, né? Eu sempre digo, quando a gente tem censura às redes sociais, pode esperar, dá 1, 2, 3 meses, aquela censura vem envelopadinha no colo da imprensa, mas ela cai de novo que nem patinho na próxima agressividade, na próxima postura agressiva, as redes sociais, lá vem a imprensa de novo batendo palma, como se as redes fossem inimigas. Os jornalistas esquecem que hoje não existe imprensa fora das redes sociais. Nós não estamos no século XX, meus caros. Não tem banca de jornal. Banca de jornal é um negócio de museu, com todo respeito aos banqueiros e aos bancários. Não existe absolutamente possibilidade de você pensar hoje em jornalismo fora das redes sociais. Nós temos pesquisas que indicam que, isso é uma pesquisa de 2, 3 anos atrás, que indicam que 85%
da audiência, 80% a 85% da audiência vem dos veículos tradicionais de imprensa, vem das redes sociais, porque ninguém entra no site do jornal www e põe o nome do jornal. A pessoa entra nas redes sociais, das redes sociais migra para o veículo. É assim que é feito. As redes sociais, portanto, catapultam a audiência da imprensa tradicional. Elas são a porta de entrada e ainda assim, quando um ministro do STF, ou dois ou três, ou o STF inteiro atinge as redes sociais, saem os jornalistas aplaudindo. Ai, que bom, porque as redes sociais são tóxicas. Ai, que bom, porque o blogueiro vai ser punido e não o jornalista. Ai, que bom, porque não sou eu. Aí, quando chega nele, ele fala, opa, de onde veio essa censura? Essa censura veio de 1, 2, 3 meses atrás, quando você estava aplaudindo exatamente aquilo que acontecia na sua frente, debaixo dos seus olhos, na frente da sua vista, mas você não ligou porque não era com você, era com as redes sociais e não com a imprensa, não era com você, era com aquele que você chama de blogueiro e não de jornalista, e dessa maneira a gente vai construindo uma normalização da censura no país. Essa censura que agora o ministro Moraes aplica ao Bolsonaro e que atinge a imprensa como um todo, né, e as redes sociais também, ela está sendo cultivada, ela está sendo acalentada há 6 anos, desde o início do inquérito das fake news, sob aplausos dessa imprensa que hoje acordou chocada com o fato de que talvez, quem sabe, nós tenhamos censura no país. Isso é infelizmente lamentável, mas é a realidade da nossa intelectualidade ou da nossa mídia. A gente já volta lá para o telão, mas Kilter, como é que você viu o desdobramento disso de ontem para hoje e ainda essa expectativa, né, de que o Alexandre Moraes possa decretar ainda hoje a prisão do Alexandre Moraes? Ó, que confusão que tá na minha cabeça. Tô trocando os dois. O Moraes decretar ainda hoje a prisão. Cuidado. Ô Tosi, olha lá, hein? Não tira o nosso programa do ar. A gente tenta não, mas é que assim, a tarde toda, Moraes, Bolsonaro, a cabeça começa a dar tilt. É verdade. Vamos lá. Desejos, há possibilidade ainda de que até às 21 horas... A boca, né, fala o que o coração... O Tosi falou que prendeu o Alexandre Moraes, hein, pessoal? Cuidado. Vai lá. Você entendeu a pergunta, então, Kilter, vai lá. Entendi. Relaxa, está todo mundo fazendo essa confusão ultimamente. São os 2 nomes que a gente mais ouve no noticiário, todo mundo comentar. E de fato, Tosi, é um absurdo do que está acontecendo. A gente vê uma clara caça às bruxas, né, como o Trump colocou, do Alexandre de Moraes ao Bolsonaro. Mas essa decisão eu vejo que fez virar o jogo completamente. Antes tinha muita gente, principalmente da esquerda, até parte da imprensa, defendendo as medidas cautelares contra o Bolsonaro. Alguns até sem entender muito, falando, olha, não tem prova suficiente, mas ok, ele vai ser julgado, eventualmente as provas serão analisadas e ele será condenado ou absolvido, todo mundo, claro, imaginando uma condenação. Ninguém a esse ponto acredita que ele será absolvido no processo do suposto golpe. Mas essa decisão de ofício do Alexandre de Moraes fez o jogo virar de um jeito que hoje toda a imprensa se posicionou contra essa decisão. Não foi assim, um ou outro veículo, um ou outro jornal, não, foi praticamente todos os veículos que eu vi se posicionando contra, falando, olha, tudo bem, o Bolsonaro tem os problemas dele na justiça, está sendo investigado, mas não tem como o Alexandre de Moraes impor essas condições à imprensa também. Isso é censura nossa. Eu vi alguns jornalistas falando isso, mesmo que opositores do Jair Bolsonaro. Então parece que essa questão transcendeu. Se de fato Alexandre de Moraes prender Jair Bolsonaro hoje, ele vai dar um tiro no pé. Toda essa narrativa que eles tentaram construir de um suposto golpe, e houve delação do Mauro Cid, prende Felipe Martins, e pega 1.000 não sei quantos celulares, e tira print ali, faz minuta do golpe, ele vai jogar tudo isso no lixo, porque Bolsonaro não vai ser preso por um suposto golpe. A narrativa que vai ficar é de que ele foi preso por dar uma entrevista. E aí, meu amigo, aí sai a notícia no mundo todo. Alexandre de Moraes prende Bolsonaro por dar uma entrevista. Isso é típico de uma ditadura. Então, sinceramente, se for para prender o Bolsonaro, que seja sobre essa desculpa, porque aí ninguém vai conseguir defender. Será indefensável e eles vão perder uma narrativa que tentaram criar até agora. Claro que a gente espera que a justiça de fato seja feita. O melhor é que Bolsonaro não fosse preso, que ele fosse devidamente julgado, que as provas fossem todas analisadas e a Constituição e o Código Penal fossem aplicados.
Infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer. Até porque o Alexandre de Moraes não foi provocado por nenhum órgão, nem pela PGR, nem pelo Ministério Público, para determinar essa decisão de que ele não pode dar entrevistas, de que isso seria uma violação já. Até a sua decisão anterior da tornozeleira, ele também, né, foi provocado ali de uma forma bem questionável, de que exigiria, de que ele estaria com risco de viajar, de se asilar em uma baixada, sendo que não existia evidência alguma disso. O próprio Fux, na sua votação, falou, olha, ele está com o passaporte apreendido, ele vai viajar como? Ou seja, não há evidência suficiente para deixar o Bolsonaro com toque de recolher e tornozeleira eletrônica. Então, de fato, a gente tem visto que Alexandre de Moraes está se excedendo, mas como eu falei, eu não duvidaria das suas capacidades, né, das suas ousadias, até porque vale lembrar que depois das eleições de 2022, após o PL questionar o processo eleitoral, as urnas e tudo mais, ele aplicou uma multa, ironicamente, de quanto? 22 milhões de reais ao Partido Liberal. Hoje é dia 22, daqui a pouco serão 22 horas. Eu não duvido que o Alexandre de Moraes possa chegar a esse nível de loucura. Daqui a pouco a gente vai falar que se com todas essas medidas ele está cada vez mais próximo de atrair contra si, contra ele, a lei Magnitsky, não é? Já preencheu praticamente a cartela do bingo com os requisitos necessários, né? A gente vai abordar já isso logo mais, mas ainda sobre essa perspectiva de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Júlia Lucy, o Kilter acha curioso e acha até que será emblemático, caso isso ocorra, nessa circunstância dele ter dado uma entrevista. Na verdade, não foi bem uma entrevista, foi um desabafo e aí repercutiu nas redes sociais. Esse foi o crime. Fazer o desabafo e sair em alguma rede social de terceiros, coisa que é totalmente fora do controle dele. Seria uma coisa assim meio surreal, meio realismo fantástico, Júlia Lucy, mas isso você antevê como algo possível? Bom, boa noite novamente, Tosi, a nossa audiência, os nossos colegas aqui. Eu vou ler aqui um trecho, para responder a sua pergunta, eu vou ler aqui um trecho da defesa do presidente Bolsonaro, que já está disponível. A defesa afirmou que o ex-chefe do executivo jamais considerou que estivesse impedido de conceder entrevistas. Segundo o documento, se a proibição se estendesse à transmissão ou transcrição das declarações, isso equivaleria na prática a vedar por completo a realização de entrevistas, já que o controle sobre a forma de divulgação do conteúdo não está sob responsabilidade do entrevistado, mas sim dos profissionais da imprensa. Agora, os advogados pedem esclarecimento sobre o alcance da proibição. Os advogados fizeram embargos de declaração, sempre quando há dúvida em relação a uma decisão judicial, é possível entrar com embargos, exatamente para dirimir dúvidas, caso não haja algum trecho claro, enfim. As medidas cautelares que foram colocadas sobre o presidente Bolsonaro são no sentido de restringir a liberdade dele de ida e vinda depois das 19 horas. Ele também não pode usar as suas redes sociais. Então, a decisão proibiu o uso da própria rede social. Não houve proibição de concessão de entrevista. As coisas, gente, estão sendo feitas de uma forma tão assodada, tão no impulso, que realmente é bastante óbvio que já deveria ter sido previsto. Ele vai poder dar entrevista ou não? Agora, se não há uma proibição claramente descrita na medida restritiva que foi imposta a ele, então liberado ele está. Se não há proibição, ele pode fazer. Sobretudo porque estamos falando de um direito constitucional. Agora, se o ministro vai ser minimamente coerente com a sua própria decisão, nós não sabemos, porque está bastante claro que não é mais com base na lei que esse processo está sendo tocado, é com base no fígado, é com sentimento de vingança. É tanta vingança que se a gente pegar, por exemplo, o caso do presidente Lula, já condenado, já preso, ele deu mais de 20 entrevistas. Porque dar entrevista, poder falar, é um direito do réu também. Está dentro do bojo
da defesa. É claro que a defesa do réu ela é assinada pelos seus advogados, mas quando se trata de um caso como esse, um caso que a sociedade se apropriou dele, discute sobre ele, é um mecanismo do réu se comunicar também com a sociedade. Então, é muito cruel ter retirado esse direito do presidente Bolsonaro. Na realidade, é cruel tudo que está acontecendo com ele, porque a gente precisa destacar. Ele, gente, não está respondendo a um processo porque desviou bilhões de reais. Ele não está respondendo a um processo porque ele favoreceu empresas. Ele não está desviando, ele não está respondendo um processo porque ele se omitiu ou ele se furtou algumas das suas responsabilidades como presidente da República. Ele está respondendo a um processo sobre uma ficção que existe na cabeça doente de algumas pessoas. E a gente pode afirmar peremptoriamente, é uma criação doente. Porque o tipo penal que o presidente Bolsonaro, um dos que ele está enquadrado, é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, está errado, a começar pelo foro também. A começar pelo foro, porque ele não estava mais no rol do artigo 102. Ele deveria estar na justiça comum. Então, assim, se ele pode ser preso hoje, claro que pode. A gente não está diante mais de um tribunal e de um juiz minimamente razoável. E aí o que eu me questiono, sabe, Tosi? Os ministros, os demais ministros, precisam se mobilizar internamente. Porque, de fato, isso tudo está destruindo o STF. Será que eles não conseguem fazer nada para dissuadir minimamente o Alexandre de Moraes? Não é possível. Estão ferindo de morte o Supremo, o Judiciário e, consequentemente, o Estado de Direito no Brasil, em nome da vingança em relação ao presidente Bolsonaro. Esse é um alerta que a gente vai ver em detalhes do ex-ministro Marco Aurélio Mello, feito hoje, dizendo que ele não entende esse espírito corporativo, que os outros ministros não assumem posições claras, não julgam por si mesmos, mas vão apenas acompanhando o líder, né? E ele disse, com todas as letras, que votaria como Fux, divergindo nessa questão. Enfim, ele disse bem mais coisas que a gente vai analisar daqui a pouco. Deixa eu ouvir o José Eustáquio, nosso convidado. Eustáquio, nós estamos aqui em duas situações bastante críticas e graves, né? É a situação política e judicial interna, né? Em que parece que estamos numa aldeia brigando, discutindo as nossas questões ali próprias da nossa aldeia, mas de repente tem um tsunami vindo ali, que são as sanções econômicas, que já começam a fazer estrago, Eustáquio. Eu imagino que você está, nesses dias aí, debruçado sobre alguns setores e tentando antever o que vem por aí, ou já tem coisas acontecendo também, Eustáquio, que a gente pode apontar e falar, ó, isso já é resultado desse estado de coisas, já é uma antecipação do que vem no dia 1º, porque as consequências ou o que vai acontecer aí não é tudo a partir da meia-noite do dia 30 ou 31 desse mês, né? É a partir, desde já começam os impactos. Muito bem, viu, Tosi? É o seguinte, né? Concordo com o que os meus colegas aí de bancada disseram. A liberdade de expressão parece ser relativa. E eu acho que é por este motivo que a carta endereçada ao Brasil, ela tem um viés, né, de discussão política de um lado e econômica do outro. Mas a grande verdade é que a questão econômica, para os interesses americanos, é quase nula. O importante é colocar o Brasil no trilho correto. Por quê? O seu questionamento nos faz pensar o seguinte: as tarifas vão ser impostas no dia 1º de agosto, 50%. Só que os impactos já são refletidos hoje, mas eu posso dizer também que o impacto ele reflete também as trajetórias passadas. Em economia, a gente costuma dizer o seguinte: existe o path dependence nas questões da
tecnologia, da inovação. Então, toda a trajetória que o governo vai construindo no passado vai moldando o caminho que a gente vai seguir no futuro. E o fato é o seguinte: o Brasil resolveu se aliar àqueles países que hoje são os grandes inimigos do governo americano. Estou falando, né, da China, da Rússia, do Irã e da própria Venezuela. Ou seja, o impasse político é colocar o Brasil no trilho correto. Agora vamos pensar então na sua pergunta. Vamos olhar o lado econômico. O lado econômico importa para os americanos? Claro que sim. O primeiro ponto é: a economia brasileira é um player importante dentro do objetivo americano. Se não fosse, não haveria essa discussão que nós estamos fazendo hoje. E aí vamos ver o seguinte: quais são os impactos econômicos para a economia americana de um lado e para a economia brasileira de outro. No caso americano, o aumento das tarifas da importação de produtos deles vai fazer com que haja uma elevação dos preços para os americanos. Mas como é que o governo Trump está agindo nesse sentido? Existe também, por outro lado, uma política de redução dos impostos internamente. Ou seja, se de um lado eu sei que eu vou ter aumento de preço, por outro eu estou fazendo um esforço para controlar. E aí o governo americano ele sai melhor desse conflito quando a gente olha o caso brasileiro. Vamos pensar o caso brasileiro. Ao tarifar as nossas exportações, o que vai acontecer? Nós deixaremos de exportar para os Estados Unidos e até no médio e longo prazo, talvez a gente consiga direcionar este residual para outros mercados. No curto prazo, nós vamos aumentar a oferta interna dos produtos na economia brasileira e isso vai fazer com que os preços caiam. E aí, viu, Tosi, as pessoas pensam assim: bom, então esse conflito e esse tarifaço é benéfico ao consumidor brasileiro. Nada disso, viu? O que nós observamos? Quando os preços caem, eu vou dar um exemplo simples, no caso da agricultura, que é 1/3 da nossa economia, representa 50% das exportações brasileiras e 1/3 do emprego. No caso do agronegócio, o agricultor que fez um financiamento bancário e comprou um trator ou uma colheitadeira, ele tem que pagar esse financiamento ao longo do tempo. E é claro, ele vai pagar com parte das suas vendas. Se o preço desse produto caiu e ele não conseguir vender, o que vai acontecer? A inadimplência vai subir. E o que nós observamos é que, quando a gente olha a última semana, houve uma queda muito forte na Bolsa Brasileira e as principais ações que caíram foram do setor bancário, dos frigoríficos e do setor de produção de aeronaves. Estamos falando das principais empresas que exportam para o mercado americano. Ou seja, se a inadimplência aumenta, nós temos uma queda do preço das ações, por exemplo, do Banco do Brasil. Por que eu estou falando do Banco do Brasil? Hoje é o Banco do Brasil que é o maior ofertante de crédito no mercado brasileiro voltado para o agronegócio. Estou falando da agricultura empresarial e da agricultura familiar. Então, veja, a gente já tem um impacto no setor financeiro. E qual que é o resultado disso, viu, Tosi? Vai acontecer o seguinte: quanto maior a inadimplência, maior vai ser a dificuldade do Banco Central de reduzir taxa de juros. E a gente sabe que taxas de juros mais elevadas inviabilizam os investimentos e quanto menor o investimento, menores são as inovações tecnológicas e o crescimento da produtividade, resultando em quê? Queda do emprego. Então a gente tem já alguns setores da economia que estão sendo impactados, viu? Logo mais o Eustáquio vai detalhar um pouco mais desses impactos, mas deixa eu trazer de volta o eixo da conversa para esse aspecto mais político e judicial.
Como a gente disse no começo, né, a esquerda brasileira costuma classificar qualquer reclamação contra os abusos do ministro Alexandre de Moraes como um mero esperneio dos adversários políticos do campo da direita. Esse é o discurso predominante e vinha sendo esse discurso predominante em boa parte da imprensa, inclusive. Não é o que pensa a Gazeta do Povo. O jornal já há meses, há anos, vem denunciando os ataques à liberdade de expressão e ao devido processo legal por parte do STF. Ataques que atingiram o seu ápice agora com essa decisão do Moraes de proibir o Bolsonaro de usar as redes sociais e de ameaçar punir, inclusive, os veículos de comunicação que transmitam ou retransmitam entrevistas dele, Bolsonaro, nas plataformas digitais. É a censura 2.0 digital. Bom, nesta terça-feira, o ex-colega do Moraes na Suprema Corte, o ministro Marco Aurélio Mello, disse verdades difíceis de serem rebatidas. Em entrevista ao Estadão, ele foi taxativo. Para entender as decisões de Alexandre de Moraes, seria preciso marcar consulta com um psicanalista. Veja o que disse o Marco Aurélio sobre isso. Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, e uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo e uma atuação tão incisiva implica desgaste para a instituição. A história cobrará esses atos praticados. Ele, Moraes, proibiu, por exemplo, diálogos, mordaça, censura prévia, em pleno século que estamos vivendo. É incompreensível. Bom, não é uma voz qualquer, é uma voz de um ex-ministro, ex-presidente do STF. Curioso que quando vem lá de fora, quando o Trump reclama que está havendo perseguição judicial, aí todo mundo diz, não, isso é coisa de adversário político, isso é coisa do Trump, que é um amalucado, etc. Ele é anti-Brasil e tem em vista só os interesses dele. O que dizer agora quando o ex-ministro do STF, ex-presidente da Corte, faz declarações firmes e incisivas sobre o estado de coisas no Brasil? Não dizem nada, né, Tosi? Aí preferem ignorar, porque daí eles não têm narrativa para eles, não tem como ganhar ganho político em cima disso, não tem como trazer para si uma imagem positiva. Eles simplesmente jogam debaixo do tapete e falam, olha, melhor a gente ignorar aqui o Marco Aurélio, ele já saiu mesmo, já não tem mais função nenhuma, é uma figura de honra ali da corte, mas hoje em dia a gente prefere ignorá-lo. Por quê? Porque ele simplesmente discorda e tem denunciado o que tem feito o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, querendo ou não, como a Júlia bem mencionou aqui, os outros ministros são lenientes ou são omissos com o que está acontecendo. Então nós precisamos sim de vozes como a dele, como do Marco Aurélio, porque ele tem um histórico, ele tem uma reputação. Mais de 30 anos na Suprema Corte, não é pouca coisa. Ele teve uma atuação firme e hoje pode falar como essa pessoa que tem lugar de fala, né? Como dizem o pessoal aí de esquerda. Então ele sabe do que está falando e tem autoridade no assunto, não é qualquer pessoa. E dificilmente, duvido que o Alexandre de Moraes vai censurar as redes sociais do Marco Aurélio ou vai impedir ele de fazer entrevista. Até desafio, quero ver até se o Alexandre de Moraes vai considerar isso aí, essa fala do Marco Aurélio, essa entrevista no Estadão, como um ataque às instituições, um ataque ao STF. Claro que não, se ele tivesse com uma bandeira do Brasil, uma Bíblia debaixo do braço, aí talvez ele considerasse. Mas como não tem essa identificação com o Bolsonaro, aí o Alexandre de Moraes simplesmente ignora. O que deixa muito mais claro que sim, não existe o devido processo legal, não existe nada além do texto da Constituição, é sim uma perseguição, é sim uma caça àqueles que estão ao lado de Bolsonaro. Qualquer um que participou das manifestações do 8 de janeiro e esteve lá sendo julgado diretamente do Supremo Tribunal Federal. A gente vai depois avaliar outras falas do Marco Aurélio, mas achei essa muito significativa, que inclusive deu a manchete, né, a matéria. Precisamos colocá-la num divã. Eu acho isso extremamente interessante. Acho que a maioria dos brasileiros até pagariam um reality show para assistir um psicanalista entrevistando o Alexandre de Moraes num divã. Qual que foi a sua motivação aqui? O que você pensa sobre esse assunto? E deixar ele falar, porque ninguém entende as motivações dele. A gente até conversou ontem com o Marcelo sobre isso. Será que é intencional o que ele tem feito? Será que é um erro? Será que é maldade? Será que é ironia? Será que é loucura por poder? A gente, sinceramente, não sabe dizer. Só tem que analisar o que nos sobra, as suas decisões, as suas atitudes, que é isso que nós podemos julgar. Acho que vai ser interessante chegar lá no juízo final e a gente poder ter uma conversa com Deus e falar, Deus, o que Alexandre de Moraes quis dizer aqui nessa decisão? E aí sim, vamos saber as suas intenções, o que estava passando na sua cabeça. Pois é, mas antigamente, Marcília, dizia-se que uma consulta a um psicólogo ou ao psicanalista era algo reservado só para os loucos, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim.
O que não mudou é o papel essencial desses profissionais para ajudar as pessoas a compreenderem as suas próprias lutas, sua história, suas dificuldades, seus traumas. Mas tendo isso em mente, dá para dizer, Marcília, que um psicanalista seria fundamental hoje para diagnosticar o que se passa na cabeça do Alexandre de Moraes? Olha, veja, um país não é, e aqui eu vou fazer uma autocrítica a todos nós também, um país não é refém de uma pessoa à toa. Isso é uma obra nossa também. Nós todos precisamos ir para o psicanalista, o divã do psicanalista, inclusive o Marco Aurélio, porque ele estava lá. Ele esteve lá até agora há pouco. Então, assim, é importante a crítica dele, mas vamos nos lembrar que quando o inquérito das fake news começou em 2019, ele estava dentro da corte. Ele estava dentro da corte. Eu vou até fazer aqui um registro, porque eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, com o caso da revista Cruzoé, e quando eu ri da decisão do ministro Moraes ao plenário, por conta, recorri com HC, uma reclamação e etc. Enfim, eu fui insistindo no recurso e todos eles disseram, não cabe, não cabe, não cabe, porque nada cabia. Até hoje nada cabe. Ninguém consegue recorrer de nada das decisões monocráticas do ministro Moraes tomadas em inquérito. Tem uma jurisprudência que impede você recorrer de decisões monocráticas de ministro e inquérito. Bom, como tudo é tomado em inquérito de forma monocrática, você consegue recorrer. E ao recorrer, o único voto contrário a todos os demais que lá estavam e disseram não pode recorrer, não cabe, foi o do ministro Marco Aurélio. Um voto simples de 3, 4, 5 linhas dizendo que é cabível. Agora, de qualquer maneira, em momento algum houve a insurgência, houve a demonstração de que se percebia o rumo das coisas. Eu falei agora há pouco da imprensa, a imprensa que é abismada, hoje descobriram que tem censura no país há 6 anos, estamos aqui falando disso, e hoje a imprensa descobriu. Hoje esses sites que se julgam isentos, que gostam de classificar os outros como bolsonaristas, que falam da extrema-direita, ou são sites da isentolândia, esses todos hoje descobriram que tem censura. Olha só, que o ministro Moraes não está só salvando a democracia, como eles imaginavam até ontem, meia-noite. Hoje descobriram que tem censura no país. Então essa mesma imprensa que tem culpa no cartório por permitir esse estado de coisas ou suavizar tudo o que aconteceu até hoje, nós também temos que olhar para a classe jurídica. A classe jurídica, enfim, os advogados até hoje estão batendo palma para tudo. Agora, o ministro esteve lá dentro. Né? Esteve lá dentro e enquanto tudo isso estava sendo gerido e gestado. Então, nós todos precisamos também ir para o divã. Nós todos, porque, repito, um país não se coloca refém de um único juiz do dia para a noite. Se coloca refém de um único juiz quando permite. O Congresso permitiu a sua submissão. Vamos nos lembrar que isso foi feito aos poucos. O Congresso, ele aprovou a prisão do Daniel Silveira, de um colega, por falar. Não concordo, não interessa, falar. Foi para a cadeia. A imprensa aplaudiu a censura às redes sociais até ontem, meia-noite. Agora é um perigo censura às redes sociais. Não é? E a mesma coisa os juízes. Então, é necessário que a gente entenda, e aqui, enfim, talvez respondendo a todos nós no divã, né, a pergunta que se o Brasil inteiro tivesse no divã, a pergunta que deveria ser respondida de um psicanalista é por quê? Por que até agora nós permitimos isso? Por que nós deixamos chegar nesse ponto? Por que a gente, só quando a coisa está num nível estratosférico, é que a gente percebe? Por que tem jornal, tem um jornal que todo mundo sabe qual é, que todo dia, eu até brinco que é a Ruth e a Raquel. Tem um dia que é a Ruth, tem um dia que é a Raquel. Num dia ele bate, no outro dia ele assopra. É que nem aquela novela. Um é bonzinho com a liberdade, no outro dia...
tudo para quê? Para não parecer bolsonarista, porque ninguém quer parecer bolsonarista. Se eu defender o ataque que está sendo feito ao Bolsonaro, aos bolsonaristas, eu vou parecer bolsonarista, eu não quero parecer. Então eu vou dizer que está certo, ou vou me imiscuir. A gente teve hoje um desses jornalões que teve a capacidade de fazer um editorial sobre censura e não usar a palavra censura uma única vez. Uma única vez. Então é desse jeito que a gente constrói uma tirania dentro do país. Aí depois todo mundo é pai da tirania. Todo mundo, é assim, agora eu estou enxergando, está enxergando, mas quando isso tudo estava sendo gestado, você estava apontando para quem estava criticando o que estava vendo, falando, bolsonarista, extrema-direita, caçem-no, cortem eles as cabeças, como dizia a Rainha de Copas. Então, é disso que se trata. Nós todos precisamos ir antes ao divã de um psicanalista, antes do próprio ministro ter de ir. E vale ainda fazer um reforço a isso. Amanhã, quando o ministro Moraes passar a atingir novamente os adversários da advocacia, os adversários da grande imprensa, quando voltar a atacar os que eles chamam de blogueiros e não os jornalistas, enfim, quando a mira for para o outro, novamente nós teremos todo mundo batendo palma para o ministro Moraes. É desse jeito que uma tirania se constrói. Pois é, veja que o fato de a gente ter transmitido aqui no programa ontem, da última análise, aquele desabafo do Bolsonaro, já alguns advogados falaram, olha, a Gazeta está correndo risco também de ser censurada e de ser arrolada como alguém que desobedeceu ordens do ministro Moraes. A que ponto chegamos, né? O veículo de comunicação podendo ter violado uma determinação legal expressa só porque colocou o desabafo de alguém que não foi julgado, não está sentenciado, que é investigado, mas agora, se por exemplo eu quiser passar de novo aquele trecho do desabafo do Moraes, talvez eu tenha que procurar o setor jurídico da empresa, porque tamanho é o alarme com essa situação. Como é que pode? Como é que chegamos a esse ponto, né? Ô, Tosi, seja bem-vindo. Né? Eu acho que já faz algum tempo que antes de postar as coisas eu paro e penso, tá, acho que esse post tudo bem ou eu posso ser preso por causa disso aqui? E daí eu vou lá, não, esse tá aqui, tá tudo bem, eu vou lá e posto. A segurança jurídica está sendo outras pessoas postarem também, então eu vejo, fulano, ciclano, beltrano tá postando, então pelo menos eu não vou pra cadeia sozinho. Eu acho que nesse sentido tem sido nosso conforto, porque não dá para entender quem que o Alexandre Moraes vai decretar, quem que vai derrubar, não vai. A gente está em um risco constante, uma insegurança jurídica, essa é a definição da insegurança jurídica. Você não sabe no que se basear. Fala, mas peraí, a decisão vai derrubar esse vídeo ou não vai? Putz, não sei. Depende da vontade dele. Esse vídeo aqui criticando a STF, será que eles vão considerar antidemocrático e vão colocar no inquérito ou não? Putz, não sei. Depende da vontade do Alexandre. Essa crítica aqui que eu estou fazendo ao Alexandre de Moraes vai fazer com que o meu perfil caia ou não? Não sei, acho que depende da época. Se fosse eleição, talvez. Agora, talvez não. É esse o pensamento, sinceramente, tudo isso que eu falei já foram pensamentos reais que passaram na minha cabeça. Não é brincadeira. O pessoal acha que a gente exagera, que a gente faz uma hipérbole. Não, isso já passou pela minha cabeça. E diversos outros políticos, eu garanto, antes de postar alguma coisa. Principalmente os políticos de oposição. Porque já acabou. Isso sim é censura. Isso é censura prévia. Quando você se autocensura, com medo do que pode acontecer diante de uma decisão judicial, sem fundamento algum, sem base jurídica ou legal alguma, isso sim é o tempo que a gente está vivendo da ditadura. É ou não de se marcar uma consulta com o psicanalista, Júlia? Mas para marcar uma consulta é necessário uma vontade interna, né? Uma ação mínima de se olhar no espelho, de fazer uma autorreflexão, e eu duvido muito que essa pessoa assim o faça. Eu prevejo que ele vai sofrer ainda outras sessões mais profundas, os seus pares também, e aí a partir daí a gente vai observar um desgarramento. Essa coesão do corpo do Supremo Tribunal Federal, a que eu me referi no meu primeiro comentário, ela já começa a ser rompida depois de que há o anúncio de medidas restritivas sobre vistos, certo? Ontem, por exemplo, bem tarde da noite, a gente já viu o Luiz Fux votar diferente. Teve relação direta com isso? Teve, não teve? Particularmente, eu acho que teve sim. Eu acho que teve sim. Porque, embora alguns ministros tenham feito uma piada,
Ah, não, mas é tranquilo ficar sem ir para os Estados Unidos, porque nós temos as belas cidades do interior de Minas Gerais. Pode fazer piada, mas o fato é que isso atinge não apenas a pessoa, a família também, coisa que eu, por exemplo, sou bem contra. Eu acho que a família, nenhuma pessoa deveria suportar as consequências do erro do seu pai, da sua mãe, a menos que tenha relação direta, como algumas filhas e filhos sustentam e cuidam de escritórios que os pais são orientadores. Vamos colocar assim, pais ministros são orientadores, né? Ou então esposas que têm escritórios, né, que têm causa no Supremo. Então, a menos que haja uma relação muito direta, eu acho que essa medida vinda dos Estados Unidos, ela é uma medida que atenta contra princípios básicos dos direitos humanos, que é nenhuma pena passar da pessoa que cometeu o crime, que cometeu o desfecho. O desfeito. É óbvio que a intenção é exatamente isso, é provocar essa reflexão mais profunda. Tá, tudo bem, eu posso não entrar para os Estados Unidos, mas o meu neto não vai poder ir para a Disney? Ah, sim, eu não vou poder ir para os Estados Unidos, mas a minha filha que está com câncer não vai poder se tratar lá. Ah, então eu não posso ir mais para o Convescote marcado em Nova York, mas o meu filho gostaria de estudar em Harvard. Então, é claro que a extensão dessa restrição à família ela tem um condão de provocar esse pensamento mais aprofundado. Porque, no final das contas, gente, aí eu vou responder, eu vou na linha aqui da belíssima indagação do querido André Marcília. Sabe por que a gente chegou no ponto que nós chegamos? Porque a grande verdade é que a maior parte do brasileiro não está nem aí para o Brasil. Essa é a verdade. Eu não sei aquela música, eu sou brasileiro com muito orgulho, muito amor. Balela. Essa é uma musiquinha que se inventou antes de jogo de futebol. Porque, no final das contas, somente num país de gente que não o ama é que prospera o jeitinho brasileiro. Porque as pessoas não se sentem mal neste momento com as injustiças que o presidente Bolsonaro está suportando, porque elas não pensam em momento nenhum que poderia ser com elas, mas, para além disso, o que deveria balizar um sentimento de revolta nesse momento em relação às injustiças sofridas pelo presidente Bolsonaro é porque a ordem constitucional brasileira foi rompida. Mas alguém se preocupa com isso? Olha, eu falo, gente, como ex-deputada, foram poucas as vezes que eu vi as pessoas não pensando no próprio umbigo em primeiro lugar. Pouquíssimas, raríssimas vezes. Agora, por exemplo, eu participo de diversos grupos de empresários grandes, empresários médios, pequenos. Sabe o que eles fazem? Eles proíbem discussão política no grupo. Ah, não vamos discutir política. Olha o pensamento de empresário. Era para essas pessoas, para os empresários estarem mais do que organizados, se mobilizando para agirem de todas as formas possíveis para que a situação não chegasse no ponto que chegou. O que era para o povo estar fazendo neste momento? Era para estar lutando na rua. Mas não. A estratégia que foi feita, muito bem levantada aqui, de colocar a ideia de nojo. Ah, se é Bolsonaro, então nojo. Eu não quero parecer bolsonarista. Foi uma estratégia definida, a imprensa colocou adiante e, pelo visto, funciona. Porque é como se Bolsonaro não fosse um ser humano. A tornozeleira que foi colocada na perna dele foi exatamente na perna que ele tem problema. Aquela doença, eritose, não sei como é que é o nome da doença, vou pesquisar aqui. Que a perna fica toda vermelha, começa a descascar, dói. A tornozeleira foi colocada nessa perna. Isso é maus tratos. Claro que é. Então, vamos ser realistas? Óbvio que o erro é do Senado. Já era para ter impeachmentado Alexandre de Moraes há muito tempo. Mas e o povo? O que poderia estar fazendo? No mínimo, estar nas ruas, passando um recado para o Congresso. Bom, o governo, enquanto isso, está
pensando no que vai fazer antes do dia 1º de agosto. Fala-se num plano de contingência parecido com o que houve na pandemia, diante da crise que foi a pandemia. Agora, se o caminho do governo brasileiro for de retaliação às tarifas do Trump, aí a gente voltando para a questão aí da tarifa do Trump, quero ouvir o Eustáquio a respeito, o governo acenou que poderá mirar na quebra de patentes, cassação de direitos autorais e tributação de obras, filmes, livros produzidos nos Estados Unidos, além da taxação das Big Techs. Agora eu pergunto, Eustáquio, isso tem uma força de contrapeso? A quebrar patentes não parece que pode azedar ainda mais a relação para um ponto de difícil retorno, né? Porque eu imagino que você quebrar uma patente seja algo que só acontece em situações extremas. É uma situação extrema? Talvez, mas dado esse passo, o Brasil pode depois ter dificuldades de reorganizar as coisas com os Estados Unidos. E essa é uma resposta adequada? Como é que você vê, Eustáquio? Eu acho inócuo, viu, Tosi? Mas antes de responder, eu só gostaria de fazer um comentário relativo à nossa colega aí, o comentário que ela fez, que a grande maioria da população brasileira teria essa visão, né? Eu discordo um pouco, e claro, né? Se a gente tem liberdade de expressão, a gente pode discordar. O importante é o debate. A gente tem que entender o seguinte: em primeiro lugar, né? A gente tem um movimento de uma insegurança jurídica muito grande, de um lado, e do outro, um questionamento relativo às questões democráticas. Então, eu acho o seguinte: se a população brasileira confiasse no sistema eleitoral ao qual a gente tem, eu não tenho dúvida, viu, Júlia, né? Eu não tenho dúvida que a grande parte da nossa população estaria pensando de forma mais adequada e o Brasil estaria encaminhando nos trilhos. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos um estudo no IPEA, na época ali das eleições, questionando quanto que eram os votos nas urnas auditáveis e nas não auditáveis. E a gente usa métodos econométricos e estatísticos para fazer esse tipo de avaliação de impacto, para ver se havia viés ou não nessas urnas. O problema é que, diante dos estudos e dos resultados que nós encontramos, dificilmente a gente pode expor isso abertamente na imprensa. Tá? Esse é um primeiro ponto. Então é importante a gente entender que nós estamos vivendo um momento de exceção na nossa história. E eu não tenho dúvida, a maior parte da população não concorda com essas coisas que nós estamos vendo. Voltando à questão da insegurança jurídica, quanto maior a insegurança jurídica, maiores são as incertezas. E quanto maior as incertezas, maior é o impacto dentro da economia. E aí, Otosi, a sua pergunta foi relativa a quais seriam os impactos de uma, vamos dizer, retaliação brasileira frente à decisão americana. É inócuo, por quê? A gente está falando da maior economia mundial, com as melhores tecnologias e com um país pequeno dentro do produto interno bruto mundial. É claro que, no passado, quebra de patente se justificou para um ou outro produto, né? Mas falar que o Brasil vai quebrar patentes hoje, na revolução tecnológica que a gente vive, dificilmente isso vai acontecer. Se houver retaliação em termos de aumento das tarifas, aí o que vai acontecer é que nós também vamos aumentar os preços no mercado doméstico. Ou seja, se eu coloco barreiras tarifárias com os produtos que eu vou importar, vai acontecer que esses produtos vão ficar mais caros aqui. E aí o Banco Central vai ter mais dificuldade para reduzir a taxa de juros. Além disso, quando a gente observa, o grande problema nos últimos anos, desde a entrada do atual governo, foi o excesso de gasto. O governo não se preocupou no ajuste fiscal pelo lado da redução dos gastos, mas se preocupou pelo aumento das receitas. E aí vem de novo a questão da insegurança jurídica.
Recentemente, nós vimos o nosso Congresso votando a favor da revogação do aumento do IOF, e o que aconteceu? O Supremo foi lá e disse que não poderia ser feito. Então, o Supremo, ele cria uma insegurança jurídica muito grande. E sabe quem vai ser o maior impactado com isso? O cidadão comum, o trabalhador. Sabe por quê? Quando você prejudica o produtor de café, quando você prejudica a Embraer, quando você prejudica os frigoríficos, você está prejudicando toda uma cadeia de suprimentos. E aí a gente está entrando no setor de serviços também. E quando a gente olha o setor de serviços no Produto Interno Bruto brasileiro, é a maior parte. Nós estamos falando dos fretes que não serão realizados, nós estamos falando da indústria que não vai mais industrializar aquele produto primário. Ou seja, é uma cadeia muito grande e isso vai refletir em desemprego. É curioso, viu, Tosi, que a gente tem uma aparente contradição nos dados econômicos. Se de um lado a taxa de desocupação encontra-se no seu menor patamar, por outro, o desembolso de seguro-desemprego está no ápice. Ou seja, como que pode isso? O fato é que a gente tem uma massa de desalentados muito grande. Quem que é o desalentado? É aquele trabalhador que está desempregado por algum motivo, desistiu de procurar emprego por desesperança, não acredita mais na economia e ele não entra mais no cálculo da taxa de desemprego. Então é curioso, a gente vê uma economia teoricamente aquecida, mas onde o governo está desembolsando muito, né, valor para pagamento de benefício a seguro-desemprego. Eu não posso nem falar aqui, né, das políticas assistencialistas como o Bolsa Família, que praticamente nós temos 60 milhões de pessoas que dependem desse auxílio. Ou seja, é um Estado cada vez maior dentro da nossa economia que interfere nas decisões, deixa uma parcela da população muito dependente, mas acima disso tudo, eu não tenho dúvida, a maior parte da população brasileira é de bem e tem interesse em corrigir e consertar o nosso Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Eustáquio, e você responde até onde você pode responder, até onde não te cause uma saia justa aí. Você falou de um viés em estudo sobre urnas auditáveis e não auditáveis. O que dá para você revelar e que não te comprometa, assim, digamos, como servidor público? Não, é o seguinte, no Instituto nós fazemos diversas pesquisas de avaliação de impacto. Por exemplo, a gente pode avaliar o impacto do crédito rural. O que a gente quer ver? A gente quer saber se o indivíduo que toma o crédito, se ele tem realmente um ganho de produtividade ou uma expansão de área. A gente faz esses estudos constantemente em economia para diversos assuntos. Pode ser saúde, pode ser crédito, pode ser educação. E no caso das urnas, os dados eles eram claros. Quando os dados foram colocados no site do Supremo Tribunal Eleitoral, eles foram colocados separando aquelas urnas que eram auditáveis das urnas que eram não auditáveis. E se você fizesse um exercício econométrico usando as boas técnicas estatísticas, a gente poderia fazer um grupo de tratado e um grupo de controle, querendo comparar as urnas que eram auditáveis das urnas que eram não auditáveis e com diferentes possibilidades de avaliações. E nós mostramos que as urnas auditáveis, um certo candidato tinha um maior número de votos, enquanto na outra, que não era auditável, acontecia o contrário. Então, o problema é que um estudo desse a gente não pode nem publicar nas revistas. Primeiro, porque os professores não vão aceitar. Segundo, as universidades também já estão tomadas e vamos dizer, politizadas em relação ao assunto. E terceiro, hoje com um Supremo desse, dificilmente quem é que se arrisca a fazer esse tipo de avaliação. Então, é aquela coisa que nós falamos no início do programa. A democracia, ela é relativa atualmente. Então, tal como o nosso deputado Nicolas disse, alguns podem dar entrevista enquanto outros não. Tal como na academia,
Alguns pesquisadores podem fazer um estudo, enquanto outros não. Esta é a grande realidade que a gente vive no Brasil. Pois é, né? E eu fui convidar o José Eustáquio aqui hoje, Marcília, e o Eustáquio daqui a pouco vai ser acusado de ataque à justiça eleitoral, Eustáquio. Como pode, né? Um cientista. E aí é o seguinte: a academia, o grande problema é o ataque à soberania. Mas se você parte do pressuposto que você vive numa democracia, ok. O tarifaço do Trump seria um ataque à democracia, à soberania brasileira. Mas se você parte de pressupostos em que os princípios democráticos e a insegurança jurídica é tamanha, o resultado do argumento do Trump extrapola as questões econômicas e vai mais para o lado político. E lembrando, os Estados Unidos quer o Brasil ao seu lado e não ao lado da China ou da Rússia. Esta é a grande questão. É fácil resolver este impasse, Tosi? Não tenho dúvida, mas basta os nossos, ministros do Supremo, os nossos parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputados entenderem isso. Sabe por quê? O maior prejudicado nessa história toda vai ser o trabalhador. Porque é ele que paga os impostos, é ele que sustenta esse Estado enorme que faz com que uma parcela muito grande da população fique dependente desses auxílios. Ô, Eustáquio, é bom você comprar uns dólares aí, viu? Porque os últimos falam das urnas, foi aparecer os prints deles lá no inquérito do golpe. Tá perigoso. Mas Com esse sobrenome ainda. Bom mudar o dia que isso acontecer também. é mais um motivo para a gente entender que a gente não pode deixar o path dependency ir nessa trajetória. Vamos mudar esse path dependency porque ainda há tempo. Ô, Tosi, você me permite abrir uma divergência? Não. É que assim, eu não vejo nenhuma linha para defender que a imposição de tarifas seja um ataque à soberania. Não tem nenhuma margem para a gente aceitar esse argumento. Porque a gente está falando de uma decisão de um país que pode, por exemplo, decidir quem pode entrar ou não no seu território, que pode decidir quais produtos ele quer ali dentro, quais práticas culturais ele quer ali dentro. Isso é exercício de soberania. Então, a decisão de dificultar ou facilitar o acesso de determinados produtores não ataca em nenhum momento a soberania de quem produz. Na realidade, a gente viu diversos, aí trazendo para o caso em si, nós vimos diversos países, mais de 20 países, sendo sobretaxados. Para quem acompanha o noticiário internacional, como é meu caso, eu não vi em momento nenhum esse argumento. Ah, porque atacou a soberania chinesa, atacou a soberania indiana, atacou a soberania canadense. Não, esses países foram adultos, os adultos da sala, buscaram as suas diplomacias e negociaram. É só aqui no Brasil que aí eu reitero a minha tese. Eu não acho que a maioria sejam composta de pessoas que amem o país, que tenham alguma consciência coletiva. Não acho mesmo. Eu acho que é gostoso pensar dessa maneira, mas é um pensamento romântico. Na prática, se a pessoa aqui no Brasil ainda não fez coisa errada, é porque ela não desfrutou de poder. Porque ela mente no dia a dia dela. Ela tenta... Por que faz tanto sucesso, por exemplo, o GatoNet aqui no Brasil? Por quê? Que, inclusive, é algo que o Trump comentou. Nós temos, gente, uma rua gigantesca no município de São Paulo que vende abertamente produtos falsificados. Isso é o selo do que é o Brasil, da leniência do Brasil com coisas erradas. E eu vejo pessoas ricas, eu convivo com pessoas que têm isso. Então, desculpa, nós temos um problema cultural gravíssimo a ser saneado no nosso país. Gravíssimo. Falta-nos referência, falta-nos princípios. Aqui no Brasil, por que deu certo?
sabe, a implantação da teoria esquerdista? Porque o terreno é fértil. Porque aqui, infelizmente, a maior parte das pessoas, a começar dentro de casa, que é onde deveria aprender o que é certo e o que é errado, dentro de casa ela já não tem referência. Então, eu acho que está na hora de a gente entender, tá? Que ainda seremos uma minoria. Por que é uma minoria que vai para o domingo de manhã fazer um protesto? Porque a grande maioria nem sabe o que está acontecendo, gente. Não sabe, não está nem aí. Pode ter melhorado um pouco por causa das redes sociais, a apropriação das discussões políticas, concordo, isso é indiscutível na realidade. Mas qual a capacidade de apreender o que de fato está acontecendo? Então, assim, gente, o nosso buraco no Brasil é muito mais embaixo. É uma questão cultural. Não adianta a gente atribuir esse cerceamento de liberdade apenas à possibilidade que alguns tiranos viram de se apropriarem, de capturarem as instituições, que é um risco, inclusive, amplamente discutido na ciência política. Captura institucional, seja por grupos de interesse, seja por quem está comandando a instituição. Mas isso só acontece porque aqui falta um conceito que um cientista político chamado Buchanan trabalhou muito bem, que se chama capital político. Aqui no Brasil, a gente precisa, de alguma maneira, eu não sei exatamente como, porque eu não acredito na educação brasileira como solução. Não acredito mesmo. Não acredito nos professores atuais marxistas como capazes de reverter esse quadro. Mas a grande questão é uma mudança cultural que tem que ser enfrentada. Pois é, há quem faça uma comparação, aí eu vou para Marcília, do roteiro que o Brasil vive hoje ao roteiro que foi vivido na Venezuela. A gente já falou sobre isso em programas atrás. Em 2013, o Maduro fez um discurso exatamente como fez o presidente Lula na TV a semana passada, quando ele falou assim, chamou os críticos de traidores da pátria. E a partir desse ponto, lá atrás, em 2013, quando o Maduro chamou os críticos de traidores da pátria, ele passou a perseguir, a controlar e a submeter o legislativo, o judiciário, passou a perseguir os dissidentes, colocar na prisão, porque todos eram traidores da pátria e criou até um 0800 lá para as pessoas ligarem e entregarem, delatarem os traidores. Esse discurso e essa escolha ideológica clara do governo Lula, alinhando-se ao BRICS, à Rússia, à China, à Venezuela, a Cuba, isso não é gratuito, não é só no campo. Antes a gente desprezava assim, falava, não, isso é só coisa de bicho grilo, desse pessoal de esquerda aí, mais aloprado, isso aí não pega, MST, o pessoal dá risada. Mas na verdade tem toda uma linha ideológica aí, Marcília, que ela vem sendo repetida, como disse a Júlia Lucy, sendo inculcada na cabeça das crianças, dos jovens, e de repente quando a gente acordar, quando a gente perceber, nós estamos realmente alinhados com os valores dessa turma toda. E brigando com os americanos, porque os americanos são os imperialistas, são os inimigos a serem derrotados. E não é só Venezuela. É bom que a gente faça aqui. Eu tinha falado, né? A gente tem que se colocar no divã porque o tempo vai passando e a gente não percebe as coisas acontecendo, né? Como diria o Chico Buarque, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Então a gente somos todos Carolinas aqui de alguma maneira, se não percebemos o que está em curso. E depois, como você disse, só lá na frente é que a gente vai perceber, porque aí o fato está concreto. Não vai sair nunca no Diário Oficial que a gente virou ditadura. Não vai ser publicado nos jornais. A partir de amanhã, olha lá, faltam 30 dias. Isso não é assim que funciona, né? Aliás, não é assim que funciona nada. Tudo é uma espécie de jardim de cemitério em que todas as flores habitam, nascem e morrem. O tempo é assim, o tempo da história, o tempo histórico é assim. A gente engaveta os tempos históricos e chama isso de república, isso de ditadura, isso de não sei o quê, depois que o tempo passou. Mas enquanto está acontecendo,
as coisas são não muito claras sobre o que nós estamos vivendo. Então a gente precisa se apegar a quais são os valores que a gente reconhece como passíveis de se defender até debaixo d'água, e quando eles são perdidos, a gente não tem mais a democracia. Para mim, o valor é liberdade. Se não tem liberdade, bom, então democracia não é. Esse, para mim, é um valor primordial e um guarda-chuva de todo e qualquer outro que dele decorre. Então, esse é o ponto. Se nós não temos liberdade, bom, parece-me que eu estou já na Venezuela ou na China, ou seja o que for. Mas se a gente observar historicamente, a aproximação, ela é visível. Eu, outro dia, me pararam na rua, um venezuelano, e falou assim, olha, eu vim há 20 anos atrás, há 20 anos atrás eu vim aqui para o Brasil. E o que eu vi lá, eu estou vendo acontecer aqui. Bom, é um venezuelano, não sou eu que estou inventando. Ele me disse isso, e acho que ele tem lugar de fala, como dizem, para ter essa visão. Vamos olhar para a China. Eu estive agora domingo num evento promovido por uma emissora de TV que tem a sua sede nos Estados Unidos e que foi construída por dissidentes chineses e num evento sobre China. E eles ali contando as semelhanças e as aproximações que nós temos feito há alguns anos da China. Não é ontem. Ontem o Xi Jinping, não sei o que, vem para cá alguém. Mas se a gente for olhar, a própria Suprema Corte tem há alguns anos feito trocas de informações e etc, etc. Chegamos até a ter policiais chineses aqui, isso estava sendo relatado, em delegacias para prender eventualmente os chineses. Então, assim, essas cooperações nesse nível de interferência. A gente já está falando hoje de soberania, hein? E a gente aceita que venham policiais chineses, inclusive em São Paulo. Então, é desse nível o tipo de fechamento ou de estreitamento das liberdades que nós temos vivido. E isso aí você fala assim, bom, isso vai resultar no quê? A gente vai ter formalmente uma ditadura no Brasil? Isso não importa. E sabe por que não importa? Porque se vai ser formalmente ou não, depende só de um oportunista. Então, se nós corroermos as nossas instituições, não importa muito se alguém for lá e assumir e falar assim, agora todo mundo está aqui me obedecendo ou não. Importa que nós corroemos as nossas instituições e permitimos que isso ocorra e que os valores básicos, como eu mencionei, da liberdade já não existam. Então, o formato de um regime, se é assim ou se é assado, se ele é governado por 1 ou por 11, não importa. A questão aqui é se nós corroemos os nossos valores e as nossas instituições de tal maneira que não se faça mais sentido a gente chamar a isso de bom grado de democracia. E isso, sem dúvida alguma, tem acontecido, e muito. Talvez a gente esteja quase no fim desse processo. Isso tem ocorrido desde 2019. Desde 2019 nós temos vivenciado isso tudo em silêncio. Olha, eu queria... Nós não, né? Nós não, mas nós que eu digo, nós aqui somos um oásis, creio eu, mas nós de uma forma abrangente. Pois é, agora eu queria chamar a atenção para mais um trecho dessa entrevista do ex-ministro, ex-presidente do STF, Marco Aurélio Mello. Ele comentou sobre as medidas cautelares impostas por Moraes a Jair Bolsonaro, como a proibição de dar entrevistas que sejam publicadas nas redes sociais, se isso acontecer, sob pena de prisão, e o Mello fez um alerta. Está aí. Eu só espero que essa postura não acabe intimidando a grande imprensa e gere um cerceio e gere consequências inimagináveis. Não se coaduna com o Estado Democrático de Direito que vem ocorrendo. Nós não tivemos isso sequer quando vivenciamos o regime de exceção que foi o regime militar. E ele ainda emendou. Eu vejo como uma extravagância que vem se verificando no âmbito da Corte Maior do país, que é o Supremo. E é preciso que volte a Corte a atuar como colegiado e preferencialmente no plenário com as 11 cadeiras ocupadas e que cada qual se pronuncie com absoluta independência. Isso é o que se espera. Pois é, ele estava aí receoso de que isso pudesse se esparramar, derramar e atingir a imprensa. Já atingiu faz tempo, né, Marcília? Acabou de nos lembrar. Faz muito tempo, não só atingiu a imprensa, como eu achei curiosa esse trecho da fala do Marco Aurélio, Tosi, porque ele falou do regime militar, nem no regime militar se viu isso, e me lembrou muito de um colega dele, o Barroso.
Eu vou ler o que o Barroso publicou dia 3 de março de 2021, 4 anos atrás. Um tweet bem sucinto. Ele diz o seguinte: para as novas gerações, ó o Barroso, né, civilizando aí o Brasil. Para as novas gerações, só pode sustentar que não houve ditadura no Brasil quem nunca viu um adversário do regime que tenha sido torturado, um professor que tenha sido caçado ou um jornalista censurado, caçado com 2 S. Tortura, cassações e censura são coisas de ditaduras, não de democracias. Ora, o Barroso está do nosso lado ou eu não entendi? Está do lado da STF ou está do nosso lado? Porque, sinceramente, se for para citar uma tortura, bom, a gente tem o Clezão que morreu na cadeia, né, sem a liberação do Alexandre de Moraes. Se for para citar a cassação, nosso colega aqui, Deltan Dallagnol, teve seu mandato cassado de forma injusta. Se for para citar uma censura, a gente tem o Bolsonaro agora proibido de dar entrevista. Mas, sinceramente, dá para fazer uma lista de cada uma dessas coisas. Daniel Silveira, claramente sofrendo uma tortura pelas condições que está enfrentando na cadeia. Quantas pessoas, quantos perfis, quantos políticos, quantos jornais, quantas revistas não foram censurados desde a abertura do inquérito do Alexandre de Moraes? Ou seja, o Barroso, sinceramente, me parece uma pessoa muito antidemocrática com esse seu post antigo. A gente precisa ter um pouco de juízo nesse sentido, Tosi. É claro que a imprensa está sentindo, é claro que a imprensa vai ceder, já está cedendo, já cedeu faz muito tempo. Só agora está começando a denunciar porque chegou ali no cercadinho dela, né? Puxa, peraí, isso pode me impactar. Enquanto é no outro, não tem problema. Enquanto está pegando fogo ali, não me importa aqui. Mas, opa, começou a chamuscar aqui no meu território, no meu terreno, então a coisa está ficando feia. Eu preciso fazer um editorial. E aí, como a Marcília falou, vai lá e faz um editorial contra a censura, sem nem falar de censura. Mas aí a síndrome da Ruth Raquel continua, né? Não é de hoje que a Marcília chama isso. E garanto para você que vem aí, não sei qual delas que é boazinha, qual que é ruim. Sinceramente, não me recordo agora. Mas enfim, sei que uma delas é boazinha. A Ruth é a boazinha. É boazinha. Então hoje foi Ruth. E tem jornal que nem Ruth e Raquel, dá uma de Tonho da Lua mesmo. Hoje foi dia de Ruth. Essa o Kilter não entende essa lá. O Kilter não entende essa, essa de velho. O Eustáquio lá, diga lá, Eustáquio. A fala do Marcília me fez lembrar, né, que a história se repete. Por exemplo, na era Vargas, quando a gente via, né, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era o maior, vamos dizer, país que comercializava com o Brasil, e os Estados Unidos ficavam em segundo plano. E à medida que o conflito foi se avizinhando, foi se invertendo essas estatísticas, mas o Brasil só entrou ao lado dos Estados Unidos o dia que veio um porta-aviões aqui no nosso continente e derrubou alguns navios brasileiros. E aí o Brasil entrou do lado dos americanos. O que eu acho é o seguinte: quando a gente pega os dados hoje de comércio internacional, a gente vê que em 1997 os Estados Unidos era o nosso maior país que comprava as nossas exportações com 17% do volume total. E hoje ele é responsável por apenas 12%. Em 1977, as exportações para a China eram apenas 2%. E hoje a China tem 29% das nossas exportações. Eu acho que é preciso, né, um approach maior dos Estados Unidos junto ao Brasil para fazer com que o país volte ao trilho. Tem um livro, né, do Lincoln Gordon, que foi embaixador americano, que conta muito bem essa história. Ou seja, a história se repete, né? A gente vê esse afastamento da economia brasileira dos princípios americanos de liberdade, né? Mas eu acredito que a gente ainda vai voltar a estar junto com a economia americana. Quero ouvir também do Eustáquio, se tem algum setor da economia que particularmente já dá sinais de que vai sofrer fortemente, né? E você é estudioso também do setor agropecuário, qual o setor que mais vai sentir dores ou está já sentindo dores em função dessas tarifas que estão vindo? Aliás, vamos emendar aí, já diz pra gente, conta pra gente aí, o que você já vê no radar? Tá. O que eu vejo é o seguinte: quando a gente observa quais são os casos bem-sucedidos de inovação tecnológica, a gente tem a Embraer, a Embrapa e a Petrobras, né?
a Embraer na produção de aeronaves, a Embrapa na produção de tecnologia para o setor agropecuário e a Petrobras em promoção de tecnologias de exploração de petróleo em águas ultraprofundas. A gente tem um livro no IPEA que chama Agricultura e Indústria no Brasil, Inovação e Competitividade, e ela conta um pouco a trajetória desses setores. Basicamente, o que a gente tem de tecnologia na Embraer também é muito comercializado com os Estados Unidos. Vou te dar um exemplo. A Embraer não consegue produzir avião se não comprar turbina americana. Tá? Pode até comprar de outros fornecedores, mas não vai ter a mesma competitividade com que ela tem hoje. Então, a Embraer é uma empresa que pode ser significativamente afetada. E no caso do agronegócio, a gente fala do café, do suco de laranja, do algodão, né? São diversos produtos e diversas cadeias, como também as cadeias de carnes, que é muito impactante na economia americana. Então, eu acho o seguinte, a gente pode ter um baque muito grande no agronegócio, na indústria de produção de aviões, nos frigoríficos e, é claro, em toda a economia brasileira. E lembrando, esse impacto não vai ser setorizado, ele vai ser em toda a cadeia produtiva. Quando a gente pega o agronegócio, você tem a cadeia antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, quando você prejudica o agricultor, ele deixa de comprar insumos, fertilizantes. A gente perdeu o contato ali online com os nossos 3 convidados. Vamos continuar nós aqui. Do frete e do transporte dos produtos agropecuários. Então, vai ter um impacto muito grande porque existe uma sinergia entre as duas economias. Agora, um detalhe, viu, Tosi? Quando a gente compara Estados Unidos, China e União Europeia, o Brasil só é superavitário com a China. Ele é deficitário com a União Europeia e com a economia americana. A gente teve uma pequena interrupção na fala do Eustáquio ali, mas deu para entender a conclusão do raciocínio dele. E eu queria explorar um pouco com vocês, nesses minutos que faltam, se nós estamos mais perto de ver o Alexandre de Moraes deu um passo a mais para receber aquela sentença de morte financeira que se fala, que é a aplicação da Lei Magnitsky. Porque a Lei Magnitsky, entre os pressupostos dela e os indicadores para que uma pessoa possa ser atingida por essa medida restritiva, está justamente a perseguição a jornalistas, a censura, o desrespeito à liberdade de expressão. Foi mais um passo, né, Marcília, em relação a receber essa punição. E já houve um alerta do diretor da Eurásia, na semana passada, de que ele vê essa medida chegando para o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades do Brasil, nesse interregno aí, até que comecem as sanções, que o Trump não vai ficar simplesmente assistindo esse cerceamento, essas imposições arbitrárias sobre o Jair Bolsonaro, sem reagir até o dia 1º. Mas, enfim, a gente não sabe exatamente do Trump, pode vir qualquer coisa, ele realmente é imprevisível, mas é uma bala na agulha que está engatilhada há algum tempo, e quando ela vier, as condições estão dadas para ela vir, vai ser mais um baque, mais uma vexação internacional que todos nós acabamos pagando, né? A gente está falando aqui dos ministros, autoridades, mas é a gente que passa vergonha, aquela frase que é vergonha alheia, né, Marcília? Veja, que a aplicação da Magnitsky vai ser feita, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E por que que vai? Porque não há recuo nenhum, ao contrário, só há o dobrar de uma aposta. Como é que eu enxergo que a situação do Brasil está sendo desenhada? A gente tem hoje dentro do Brasil a seguinte estrutura de governo, né? E aliás, muito parecida nesse sentido, vou fazer aqui uma análise com, eu falei até do evento chinês, do próprio partido chinês. Como é que ela funciona? Você tem o conselho, é um conselho de invisíveis, né, um conselho que não aparece, e você tem o Xi Jinping, que é a pessoa que aparece, é o preposto, é a máscara, é a cara do governo. Bom, muito bem.
Aqui no Brasil a gente tem o STF, que é esse conselho. Só que eles são tão vaidosos que eles não conseguem não aparecer. Então eles aparecem mais do que todo mundo. Mas é como um conselho. E qual é o rosto hoje desse governo? O Lula. Né? Então é o que a gente tem chamado de consórcio estatal. É o governo mais STF. É o conselho do STF com o rosto do Lula. E o Congresso fica submetido completamente a isso, porque esse consórcio possui ainda uma aliança muito forte com as presidências das casas legislativas. Então hoje o Mota ele responde muito mais ao STF do que aos congressistas. O Alcolumbre responde muito mais ao Lula do que ao governo do que aos congressistas. Então, quando você paralisa os presidentes das casas legislativas, você não precisa fechar Congresso, você não precisa calar deputado, é simples, você barra à vontade. Eles ficam lá esperneando, quando chega no Mota, o Mota vai lá e desliga o ar-condicionado. É o que ele fez hoje, assim, não está proibida, voltem para as suas carteiras. E aí eles voltam, entendeu? É desse jeito que hoje o Brasil funciona. Então, esse tipo de desenho é um desenho que, enfim, não tem como o Lula negociar, porque o Lula não está autorizado a negociar. O conselho do Lula, que é o STF, não autorizou a negociação. E está claro que não autorizou a negociação porque o conselho ele está dobrando a aposta. Dobrando a aposta, né? O Moraes está dobrando a aposta todo dia, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O Gilmar Mendes, a mesma coisa. Quando aconteceu tudo isso, ele saiu dizendo em resistência democrática. Hoje, pela primeira vez no evento, acho que no Ceará, salvo engano, o Barroso falou assim, não vou comentar. Isso a gente está só observando. Não é verdade que eles estão só observando, mas, pelo menos ele não comentou. É o único momento de prudência que eu vi do STF em relação a tudo isso. Não vou comentar. Porque eles, em geral, estão comentando no sentido de sair distribuindo porrada. Então, o Lula não tem autorização para negociar, sobretudo porque os pedidos dos Estados Unidos têm muito a ver com o STF. E o Lula não tem como entregar a eles algo que não está na mão dele, Lula. Ou seja, resumindo da ópera, nesse teor, nessa escalada, não haverá negociação. E não havendo negociação, vai haver a aplicação da Magnitsky. E eu espero que essa lei seja realmente aplicada, porque é uma aplicação individual. Ela não é o Brasil que é sancionado, são as autoridades, pessoas físicas. E eu espero que seja por aí a aplicação, porque as sanções vindas ao Brasil, bom, uma hora esse país vai quebrar. E talvez, em algum momento, possa até mesmo existir algum tipo de contrariedade das pessoas em relação aos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos recebem apoio popular até por isso que está fazendo, como recebe apoio popular, se falou da Venezuela, Cuba, enfim, quando há algum tipo de interferência externa, as pessoas olham para, as pessoas internas, os locais, olham para essas interferências e falam, bom, quem sabe não é essa a maneira da gente resolver o nosso problema interno. Agora, se isso começar a vir um bombardeio de fora, talvez esse apoio se perca. Então, talvez a aplicação da Magnitsky seja mesmo uma forma mais adequada, né, responda pelos atos as pessoas que o fizeram e não a sociedade, o Brasil inteiro. O Brasil parece aquele personagem do filme, uma comédia, né, do Monty Python. Tem um camarada na Idade Média lá que está desafiando um cavaleiro, ele vem, corta um braço, corta outro braço, corta a perna, outra perna, fica só o toquinho do cidadão desafiando, venha, seu covarde, não fuja, venha me enfrentar. Não é? Nós estamos desse jeito, estamos chamando os outros de covarde e já estamos perdendo um braço, uma perna e chamando para a briga. E vem, né? Como é que é? O mico-leão dourado contra o gorila de 500 quilos, né? O negócio está bem balanceado. Disso, gente, eles não estão preocupados com o Brasil. O patrimônio deles já está fora, já está em paraíso fiscal. Pode vir, inclusive, Lei Magnitsky, eles já têm criptomoeda, já tem cartão de criptomoeda, eles já se organizaram para essas sanções. A preocupação com o Brasil, com a perda de empregos, que a gente já está observando, com a perda de contrato, né, com o desarranjo das empresas. Vocês acham que eles realmente estão preocupados com isso?
Claro que não. Por isso é que o povo tem que ir para a rua. Nós temos uma saída hoje no Brasil: impeachment do Lula, impeachment de Alexandre de Moraes. O Lula é um louco. Louco. Sabe-se lá o que acordo que esse homem já fez com a China. Ele está fazendo tudo de propósito. Ele agrava a crise dia após dia com as falas dele. É de propósito, gente. Ele não está entregando o Brasil nos braços da China à toa. Foi tudo calculado. Por isso que, na realidade, eu estou falando aqui, fazendo um apelo até. Porque tem muitas pessoas assistindo a gente, mas as pessoas que estão assistindo a gente precisam passar essa mensagem adiante. Para que na próxima manifestação haja mais pessoas. Porque a Dilma foi impeachmentada porque o movimento de rua estava grande. O Congresso ficou sem alternativa. Então, nós estamos neste momento no Brasil, neste ponto de inflexão. É agora ou é Venezuela mesmo? Vou fazer uma pergunta para o Eustáquio antes de encerrar o programa, que é o seguinte: Eustáquio, vamos imaginar que você fosse convidado, vamos fazer uma comitiva para ir lá negociar as sanções. Haveria alguma forma de construir uma solução com esse contexto que a gente tem, solução econômica, com toda essa situação política exacerbada? É só para inglês ver, né, mandar comitiva lá, porque a solução econômica não vai vir antes da solução política, parece-nos. Eu concordo com você, viu, Tosi? A solução, ela é política, e são duas. É anistia ampla e restrita e urnas que possam ser auditáveis. Caso contrário, os Estados Unidos não vai recuar. E, de acordo com o que a Júlia e o Marcília mencionaram, se for realmente, né, colocada a lei Magnitsky, né, relacionada a essas pessoas que estão fazendo esse caos jurídico dentro do país, o que vai acontecer é que nós também teremos retaliações dos países da OTAN. E aí não vai ser só os Estados Unidos, porque, por enquanto, o inimigo é um só, os Estados Unidos e o governo Trump. A hora que for o presidente Macron, a hora que for a Alemanha, a hora que for a Itália, a hora que forem outros países também sancionando a economia brasileira, não vai ser só um país. Então, eu acho que é bom que os nossos ministros, os nossos parlamentares tenham, né, habilidade para fazer essa negociação. É preferível dar um recuo atrás, manter a nossa democracia no trilho, para que a gente tenha, né, um ano de 2026 que será um ano eleitoral mais pacífico. Por quê? Se a direita perder as eleições em um sistema eleitoral que não seja criticado por todos, não vai ter problema. Agora, se o contrário acontecer, se a gente tiver uma eleição com meia dúzia de candidatos, vou colocar aqui Boulos, Marina e Lula, né? E um ou outro da direita para falar que foi democrático, e continuarmos com essas urnas, a gente não vai sair do lugar. Agradecer muito ao José Eustáquio, que veio hoje participar com a gente como convidado. Obrigado, Eustáquio, pela tua presença aqui no Última Análise. Vamos te convidar para voltar mais vezes. Obrigado a Júlia Luci, obrigado também ao André Marcília e Guilherme Kilter. Foi um prazer conversar com vocês. E dias melhores virão, é a nossa fé. Estamos aqui por isso, certo? Amém. E obrigado a você que acompanhou o Última Análise. E eu convido você para ser assinante da Gazeta do Povo, aproveitando o plano especial, o plano total, e você pode ter acesso a todo o conteúdo da Gazeta sem barreiras, de R$ 27,90 por apenas R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/oferta e garanta 80% de desconto. É isso. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro aqui no Última Análise.